Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. Estamos em mais uma live onde vamos falar sobre a alquimia gnóstica dos magos. Aqui é um assunto complexo, numa palestra. Estou fazendo aqui meus afazeres e vamos conversar sobre a alquimia gnóstica dos magos. Consiste numa caminhada de um mago que muitas vezes tem que ser longa por ter muita complexidade. Se você quiser ser um místico excêntrico, você vai intrigar cientistas, ufólogos, teólogos. É um caminho de fé, magia e realidades. E muitas realidades paralelas que acabam se cruzando. A religião pode ser um desconforto e um conflito interno, pois torna você um encarcerado mental da sua própria mente, através de uma crença única e limitada. Nenhum dogma preenche o teu vazio interior. Agora, você testando os limites da sua realidade e mergulhar no teu lado sombra, no meio do caos, aí é onde você tem que questionar o que foi imposto, porque qualquer ideia que te obriga e te ameaça se torna você um escravo dessa ideia. A liberdade é uma rebeldia filosófica e imoral para fanáticos, conservadores. O que é proibido? Vamos lá. Mas imoral é reprimir a vontade, você fazer coisas contra a sua vontade, você ter aquela ideia que você será julgado e condenado por uma ideia. Isso que é um pecado, isso que é uma coisa que deve ser eliminada da nossa vida e somos colocados a fazer esse tipo de coisas. É necessário uma deseducação e procurar a nossa própria verdade. Quantas vezes você segue um padrão aparentemente correto e no fundo sente que realmente fez tudo, acabou fazendo tudo errado? Então está na hora de você rasgar o roteiro. Seja um radical livre e tenha respostas das tuas dúvidas mais intensas e profundas. Queira entender os mistérios por detrás dos véus da ignorância, por detrás dos véus da realidade. Viva e se envolva intensamente, sem medo de ser feliz, fazendo o que você ama. Isso que é necessário. Se você não vive intensamente, você acaba... Colocar uma água quente aqui para a gente fazer uma mistura biológica. Você tem que ousar se mergulhar em um universo que poucos ousam tocar. Essa ousadia te leva às portas das ideias totalmente férteis e sábias. Você tem que ser sedento, muitas vezes sedento por esta realidade. Isso acaba sendo, além do invisível, um molde de uma espinha dorsal da sua visão espiritual. Rituais complexos, simbolismo, carregado de simbolismo profundo. Essas forças invisíveis se adaptam a gente. E além do aprendizado que a gente adquire, a gente se evolui espiritualmente. Isso é trazer evolução, gente. Trazer evolução. Muitas das vezes, essa intuição grita dentro da gente. Essa intuição, ela grita. E
E às vezes, muitas vezes a gente nega, a gente ouvir a voz das nossas intuições. E quando a gente nega ouvir essa voz da nossa intuição, a gente cria um bloqueio, um mundo oculto aos nossos olhos, e ele está bem real dentro da nossa realidade. Hoje o que você vê muito é vaidade, disputa dos egos, formam uma identidade religiosa, causa incômodo interno aí nesse ponto que os magos criam a sua própria filosofia. A verdade surge porque nós somos buscadores dessa verdade. Surge de algo não atraente ou convencional, muitas das vezes, mas é com essa gnose que a gente nos liberta. Os sábios costumam ouvir sussurros na sua mente, constantemente. A gente ouve esses sussurros de inteligências superiores que moldam o nosso autoconhecimento. Tudo isso é importante. Aí passamos a ser porta-vozes, somos canais de comunicação de todas estas ideias. Muitas das vezes a gente faz provocação mesmo, viramos base de novos conceitos. Faze o que tu queres e isso será o todo da lei. Palavras que foram dirigidas por Aleister Crowley, que não ficou numa crença limitante, mas sim se aprofundou em conhecimento. Quando se fala disso, é para você ter coragem de viver o que realmente você quer. E o que realmente você quer? Enquanto você for fiel ao medo, você jamais descobrirá o resultado. Nunca descobrirá nada se você tiver a culpa e o medo concentrado dentro de você. O medo e a culpa que é imposto pela sociedade. Você pode recusar essa condenação. Você não pode aceitar esta condenação que é imposta por interesses de certas pessoas. Tudo isso pode ser mudado. Depende de você. Depende muito de você de procurar a cada dia se colocar, se posicionar. A gente tem que se posicionar sim naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acredita. Se eu acredito, isso é o que importa. Uma verdade não deixa de ser verdade porque a pessoa não está acreditando. A religião e a família podem ruir os sonhos, uma mente brilhante por inveja, por incapacidade dos mesmos. Tudo isso acontece. Então você tem uma liberdade absoluta com responsabilidade espiritual. Isso é que é importante. Muitos enxergam a liberdade como uma heresia, um pecado fora do normal. Para o ocultista, liberdade são contratos rasgados, invisíveis, que nos mantêm obedientes e convidando-nos a um novo segmento de vida. Tudo isso é que importa. A liberdade que nos mantém obedientes e convidando a cada um a escrever as suas próprias leis, desde que esteja disposto também a arcar com as consequências, né? Toda ação tem sua consequência. Vivemos em uma nova era espiritual, novo Aeon de Horus. Abandone esse medo
que te aflige. Essa é a ideia prática de você se evoluir. Abrace o autoconhecimento. O poder está em tuas mãos. Tenha a inspiração para romper padrões internos. Os magos vão além da mente, de um território perigoso, controverso e inimaginável. Pois a coragem e a ousadia, tudo isso é algo que a gente tem que ter. E isso é loucura para mentes que são fracas. As mentes que são fracas de entendimento não compreendem a nossa visão, o que nós viemos a propor muitas das vezes. Portais intermedicionais muitas das vezes são abertos. E na alquimia das artes, muitas das vezes, a gente usa essa transmutação. Não são exageros, pois um mago descobre, como um cientista, algo que vai além das aparências, que só se a gente observa e vê no oculto, nas emoções. Então somos esses canais de comunicação com seres superiores. Isso é possível através de meditações profundas, conjuros além do tempo e do espaço. Tudo isso a gente tem que observar nos detalhes. Temos que focar na geometria. Geometricamente, nos símbolos e inscrições antigas, pois nossa mente responderá de formas surpreendentes. O ocultismo é um tema muito polêmico e abolido pelas crenças limitantes e fanáticas. As ciências ocultas é vista como loucura pela complexidade que ela tem em si. Ela tem muita complexidade. Aí a gente é visto como um louco varrido, inventador de moda. A gente estuda para chegar a uma compreensão. E as ciências ocultas é vista dessa forma, mas ela na verdade quebra barreira entre dois mundos. Muitos ocultistas contemporâneos e até teóricos da conspiração moderna afirmam que essa conexão com seres de outro mundo é muitas das vezes uma nova forma de contato extraterrestre. Ah, mas você está falando de extraterrestre? Isso existe? Existe? Ou você acha que você é o único no universo? Né? Temos esse tipo de existência fora dessa realidade, sim. E temos que explorar esse desconhecido até os seus últimos dias. E mesmo quando você chegar perto da sua morte, você vai ver que todo esse universo complexo, ele é infinito, não tem fim. Por mais que você pense, ele é infinito. Hoje eu tirei para conversar com vocês e ao mesmo tempo eu estou fazendo meus apetrechos aqui. Em meio dores, escândalos, um mago leva um legado de dividir opiniões por eras pela sua profundidade. A ideia de um mago pode se apagar no físico, mas não morre tão cedo no astral. Um mago carrega uma aura de mistério, pois uma sabedoria milenar, ela não pode ser apagada, ela atravessa gerações. Pois quem ousa, ele é lembrado. Sabia? Quem ousa, ele sempre será
lembrado. Pois alguns te amam e outros te odeiam, te evitam. E essa figura mágica toda é que molda a tua história. A chave do autoconhecimento é abrir a mente mesmo que alguns não concordem com você, com as suas ideologias. Pense, desconstrua o que foi impedido de você, muitas das vezes, perguntar. Você tinha uma dúvida, aí quando você ia na igreja, a pessoa, isso aí é mistério, mas nunca te revelava sobre esse mistério. O ocultismo mostra isso, que você não vai ver na igreja. Você vai ter essa liberdade de se questionar o que é, o que não é. Ok? Isso é apenas o começo, porque no fundo da nossa jornada mística não termina com a morte. Não termina com a morte quando a gente se desencarna. Isso é apenas o começo. Porque são portas que são abertas para quem tem coragem de adentrá-las, acessá-las nessa realidade, aonde a maioria prefere repudiar, negar, tem que ficar negando as coisas, né? Tem muito recurso na natureza que a gente pode desfrutar, gente. E aproveitar de tudo, de todas as formas possíveis. Vamos ver aqui. Aí o que eu consisto em tudo mostrar, gente, que a alquimia é o poder de transmutar-se, transmutar a sua realidade sobre o que nós pensamos, como a forma de que nós agimos com esta realidade. É uma ciência muito antiga, a alquimia. Ela combina os elementos de química, de filosofia, espiritualidade. É a disciplina de transformar não só materiais comuns e substâncias valiosas e espirituais. Aqui o que eu quero sugerir aqui, nesta live, não é só isso aqui que eu estudei sobre a mistura das químicas, mas sim da gente viver uma transformação, a renovação espiritual. E é na experimentação que você vê as energias. Transmutação alquímica vai além de você transformar o chumbo em ouro, o açúcar em diamante, vai muito além disso. Ela se torna sua pedra filosofal, é a elaboração de substâncias, poderes mágicos de cura. Aqui mesmo estou fazendo um elixir de cura. Combinação de várias ervas. A alquimia é transmutável, faz alcançar níveis de iluminação. Isso é formidável, sabe? Ela contribui muito para a nossa compreensão gnóstica do universo em si, pois a alquimia transmutável contribui para objetivos obsoletos, direto e indireto. O misticismo, gente, esotérico. Essas artes milenares foram usadas pelos chineses, pelos gregos, pelos povos antigos do Egito. A alquimia dos magos não se limita apenas na nossa mente, de uma verdade incontestável. Nós vivemos isso com essência, uma essência original, pois é um mergulho no abismo de nós mesmos. Quando fala mergulhar no teu lado sombra, é você se adentrar para dentro de você e observar dentro de você, conhecer a você mesmo. Isso que é
o caminho da iluminação, que começa através deste tópico de escuridão. Conectar com a sua identidade interior, interna de você mesmo. Uma mente limitada não aceita uma ideia contrária, pois isso causa um conflito para o mesmo. Pois mesmo não aceita contrário, pois a mesma foi impura com a mentira. Foi cheia de impureza. Contado para eles uma verdade com sombra de dúvida, com mentira. Com imagem de autenticidade, não é autêntico. Aí ele defende com unhas e dentes, pois acredita que aquilo é uma verdade. Eu não perco tempo com debate, isso não flui, isso não edifica. Se alguém vem, vamos fazer um debate, eu não faço debate. Por que eu não faço debate? Não contribui em nada. Cada um respeitando a fé do outro. Uns estudam mais, outros estudam menos. Se quer ficar tapado, quadrado, não é enquadrado, é quadrado, dentro de uma caixinha, não quer abrir a mente para conhecimento, fica no teu quadrado. Se torne um quadrado. Problema seu. Agora, quem expande a tua consciência, ele ouve. Ele não somente fala. Porque é muito ignorante e burro a pessoa que só quer ser ouvida, mas não vê a outra parte. Uma síntese tem que ter a tese e a antitese. Uma vez eu vi um pastor evangélico ler um versículo da Bíblia todinho para mim. Eu ouvi com a maior paciência, sem interrupção. Aí quando eu fui falar para ele sobre um lado luciferiano, ele não quis nem saber do lado luciferiano, nem quis saber o que significa Lúcifer, nem o que é uma pessoa que é portador da luz do conhecimento. A igualdade entre as sombras e a ideia crística. Está repreendido em nome de Jesus, você está condenado, você vai para o inferno. Só da pessoa julgar alguém, achar que é um juiz, isso já é um pecado. Ele mesmo já está se condenando. Você não sabe qual é a experiência, qual o contato que a pessoa vivencia com a sua espiritualidade. Você não sabe como que é a vida espiritual de uma pessoa apenas porque você não aceita uma certa prática ou julga a pessoa pela aparência. Você já o condena, já fala que ele vai para um inferno de fogo, virar churrasquinho de Satanás. Conversa fiada. Não perca tempo com isso. Discussões não agregam em nada. Pois a liberdade de um mago é visão e maldição para eles, aos olhos cegos deles. Tentar convencer um fanático, gente, um trevoso, é formar um critério de punição para condenar a gente próprio. Condenar a gente próprio. Porque não existe. Onde não existe acordo, não existe harmonia. As discordâncias, a falta de respeito às opiniões. Não adianta dar visão para quem cegou-se, calcificou seus olhos, se limitou. Não adianta, endureceu o seu coração como uma pedra. É perca de tempo. Nós magos somos buscadores, para você entender o nosso mundo, pois construímos o nosso próprio caminho. Eu construí meu próprio caminho. Eu fui uma pessoa religiosa, não fanático, mas eu busquei, não encontrei o que hoje eu tenho. Quando eu tive na religião, eu me sentia um encarcerado. Hoje eu sou livre. Livre para pensar, para sonhar, para questionar, para criar. Independente do que os outros acham. Isso é uma ousadia. Nada é condenação se a tua mente não existe culpa e medo. Quando isso não faz habitação na tua vida, pronto, é a virada de chave. Você realmente se libertou. Isso é ter liberdade. Porque que vale? Não vale nada, ó, supomos às vezes um rótulo lindo
Que vale um rótulo lindo se o conteúdo for sujo, feio? Não adianta nada. Assim a pessoa, que adianta a pessoa às vezes pisa numa igreja, numa instituição, num templo, e ela simplesmente, depois que termina a reunião, tá na porta fofocando da vida dos outros, se metendo na vida de pessoas que não pertencem ao seu convívio, deixa de cuidar dos seus problemas, cuidar da vida dos outros, fofoquinha. O que vale isso? O que vale você dar dinheiro, dar oferta, jejuar e quebrar isso falando mal da vida dos outros, rogando praga, maldição na vida dos outros, se achar melhor que os outros? Cadê a igualdade? Cadê a fraternidade? Nós usamos isso, a igualdade, a fraternidade. Mesmo eu estando num patamar de um mago, eu não me considero um sábio completo. Jamais. Eu estou no caminho buscando sempre me evoluir a cada dia mais. Quando você estuda e causa um exemplo físico palpável, aí sim as pessoas acreditam. Muitas pessoas acreditam naquilo que pode se tocar e ver. A ciência muitas das vezes mostra esse caminho. Porque sabemos que a água com o ar, em medidas iguais, elas têm a mesma força. Você sabia disso? Vamos fazer uma física na prática aqui para vocês verem. Eu vou pegar um copo com água. Vou colocar aqui um copo com água. Vou colocar pela metade. Por que, Mago Nelson, está colocando pela metade? Porque a outra metade é onde vai estar o ar. O ar que eu vou pegar. Mas como você vai pegar o ar se o ar é invisível, é intocável? Eu vou usar uma folha de papel em branco, sem pauta. Vou colocar na palma da minha mão. Tá? E aqui está a água pela metade. E o ar agora eu vou capturá-lo. Capturei-o. Agora está água e ar. Como provar para vocês que tem força e equilíbrio? É através disso aqui. Vou virar agora. Olha aí, grudado, ó. Aí, ó, por um pouco tempo, mas você viu que grudou. De uma certa forma grudou, você viu, né? O ar e a água, ele pode se fixarem em um só núcleo. Quando aqui chegou em um ótimo, dentro da física, quando se apresentaram em um desacordo, houve um rompimento. Foi o que aconteceu aqui e podemos mostrar isso de novo na prática para vocês, ó. Como um passe de mágica, um copo com a água pela metade. Aí aqui, ó, existe a força da física na prática. Olha para vocês verem aqui, ó. Aonde houve-se a pressão. Claro que a folha tem que estar intacta. Quando se rompe os laços, não tem como atrair. Aí, não tem como. E por que isso não aconteceu? Olha para você ver, ó. Rasgou. Quando existe o rompimento, as forças se igualaram. Não existe energia. Então, para existir a energia, tem que ter uma conexão. Quando ficou grudado, vocês viram que ficou até grudado, é porque estavam com a mesma força, tanto a água como o ar. Quando houve um rompimento, assim é a nossa fé. Se a nossa fé tiver uma dúvida, as energias não acontecem. Por que elas não acontecem? Porque não existe uma conexão, uma conectividade.
Então, isso aqui é uma coisa que a gente observa na física. Pela lei da gravidade, muita gente não sabe. O Sol, até chegar a nós, um raio do Sol, são 70 anos-luz. Que isso, Marco Nelson? 70 anos? 70 anos. Esse raio que está chegando até você tem 70 anos que ele saiu do Sol para chegar na Terra. 70 anos-luz. 380 milhões de quilômetros. Já pensou? Isso é a velocidade da luz. Quando fala os opostos se atraem, aqui você viu ar e água. Dentro de uma igualdade, eles tiveram uma harmonia. Quando existe uma ruptura, como houve no papel uma ruptura por causa da água, quando existe uma fé que ela é inabalável, a energia flui. Quando existe dúvida, ela não flui, ela não tem vigor, ela se entra em desordem. Então não adianta, é igual você faz um trabalho. Ah, mas a entidade é poderosa, não tem erro. Se você tiver dúvida, terá. A harmonia, ela tem que ser conjunta. Se não for, não tem jeito. É isso aí, ó. Aqui tá a bióloga aqui, Valéria, falando. Foi a lei da atração da Terra que puxa. Todos os elementos são puxados para a Terra. Sim, gravidade e atração. Igual um imã. Somos ímãs e esponjas vivas. Por isso que temos que evitar, às vezes, certos tipos de ambientes para não atrairmos energias negativas até para nós mesmos. É um modo de a gente ter cautela. Então a alquimia dos magos vai muito dentro da profundidade. Vai muito além de chumbo se transformar em ouro, em açúcar, em diamante, na composição química das ervas. Se eu misturar certo tipo de erva sem conhecimento aqui, eu me enveneno. Não faça isso se você não tenha conhecimento. Não procure entrar em algo se você não tem uma instrução, se você não é um profissional. Não entra não que você se ferra. Tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Tem coisas que tem como você imitar, outras você tem que estudar e se experienciar. Entrar na experiência do experimento. Às vezes eu sou o cobaia de mim mesmo. Eu me ouso. Coisas que às vezes eu tinha medo. Um mago hoje, o que ele faz? Ele anda de mão dada com o anjo, como anda de mão dada com o diabo, com o espírito ruim. Por que não? Você andaria de mão com um demônio? Mago Nelson, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. E se esse demônio não oferecer perigo? Se você conseguir se conectar com esse demônio? Ah, demônio é pai da mentira, é não sei o que lá. Foi coisas que a igreja te implantou na tua cabeça. Eu digo que todo lado mal tem o seu lado bom, como todo bom tem o seu lado mal. Você, por mais bom que você aparenta ser, você tem maldade dentro de você. É o equilíbrio, faz parte da gente, é equilíbrio. Você tem o seu lado luz, tem seu lado sombra. Se você serve apenas seu lado sombra, você não é iluminado. E se você apenas caminha no caminho da luz sem mergulhar na tua escuridão, você não se ilumina. A luz existe por causa das trevas, senão não tinha razão de subsistir. Para que iluminar se não tem escuro? É a lógica aplicada que a gente gosta de falar dentro das ciências ocultas. O cientista não há de falar isso.
vai falar que é loucura. A igreja vai falar que é heresia. O padre já me excomungou, né? Já me excomungou. Já estou condenado mesmo por ele, né? Não, eu sou institulado por Deus. Eu posso te julgar, eu posso te condenar, te amaldiçoar. Não. Tenho medo. Se o Criador todo achar que eu mereça virar churrasquinho de Satanás, assim seja. E eles acham que vai ter arrebatamento, Jesus vai voltar? Não vai voltar não, ninguém é pro céu não, é balela isso aí, ó. Não sou preso em Bíblia, não sou preso em Bíblia não. Quando Cristo falou, na casa do meu pai há muitas moradas, vou ensinar uns pastores aqui que devem estar me olhando, é que existem muitos universos, vários céus. Você acha que Deus vai deixar qualquer bunda suja morar lá na eternidade com ele? Pisar nas ruas de jaspe, de ouro lá? Acho que é tão santo assim que pode estar do lado de Deus? É um universo paralelo ali. Se você tiver uma proximidade de santidade, se tiver, porque não adianta vestir de branco e a alma ser negra, pisar na igreja e viver fora da igreja no pecado. Ou você é ou você não é, cara. Ou você caga ou você desocupa da moita. Ou uma coisa ou outra. A única coisa que funciona na lei da atração é quando você respeita a dualidade cósmica. É isso que eu venho falar aqui. E justamente isso aí, ó. A participante dizendo Yin e Yang. Sagrado masculino, sagrado feminino. Não existe Tantra, é igual o Tantra. Você tem que respeitar as leis herméticas. Não existe Tantra sem o sagrado masculino e o sagrado feminino, é a conectividade. Igual veio uma vez uma lésbica e me perguntar, e um homossexual, posso fazer Tantra? Pode, vocês podem fazer Tantra, mas tem que respeitar a lei. Como a lei se somos duas mulheres? Como a lei se somos dois homens que vão fazer sexo? Um tem que assumir o papel do macho, outro da fêmea. Senão não faz Tantra. Se é sagrado feminino, sagrado masculino, é homem e mulher. Agora dois machos querem fazer Tantra, um tem que se sujeitar, ser o penetrado e o outro o penetrador. Essa é a lei de Shiva, de Shakti, da espiritualidade, do sagrado masculino, sagrado feminino, que o todo criou. O todo não criou para se procriar dois machos, duas fêmeas. Não estou aqui sendo homofóbico, estou falando algo dentro da realidade espiritual. Quer fazer a coisa certa, um tem que assumir a posição de macho ou de fêmea, mesmo sendo do mesmo sexo. Tem essa probabilidade. Agora, se os dois querer dar uma de sagrado masculino, não vai ter conexão. Tem que ter o positivo e o negativo. É igual essa luz aqui. Se tiver dois negativos, entra curto-circuito, pega fogo em tudo. É a lei da física. E também serve na metafísica. A física quântica é bem clara, que ela mostra o que você muitas vezes não vê, o que você não consegue apalpar. Porque a realidade que você vê aqui, esse frasco muitas das vezes parado, às vezes ele está em movimento. Você às vezes não vê, mas ele está em movimento. Porque dentro da física quântica, tudo que está parado, mesmo estando parado, se move. Vamos parar por aqui, porque o nosso assunto é muito complexo sobre a alquimia dos magos. E a cada live vamos trazendo uma aula de conhecimentos. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões de algum tema para ser abordado nos nossos canais, pode sugerir, pode dar sua opinião, pode fazer perguntas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Eu quero agradecer a todos que estiveram junto conosco nesta live. Bênçãos fraternais da luz a todos. Muita paz, muita saúde. Que essa luz maravilhosa do astral divina
ilumine os vossos caminhos. As suas mentes de ignorâncias trevosas, abre a sua mente para o conhecimento, para serem ótimas pessoas, passarem de nível, subir de nível de conhecimento, atingir níveis, graus de consciência, porque na realidade não usamos totalmente toda a nossa consciência, 5% dos nossos neurônios, da nossa capacidade mental. Existe 95% a ser explorado através das energias captadas, através das meditações, das ritualísticas colocadas em prática, não teoricamente, experienciado dentro de um experimento. Ok? Paz e luz a todos, bênçãos fraternais da luz, dentro da dualidade cósmica. Amém e etam.